Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Bom dia a você que entrou aqui comigo no Insta, que está aí conectado. Participa comigo aqui do Devocional. Nós vamos desfrutar da palavra do Senhor. E você é meu convidado aqui na Rádio Vinha para nós orarmos juntos. Aleluia, aleluia. Veja, irmãos, nós queremos compartilhar algo precioso, conectado àquilo que o pastor Wilson já ministrou na quarta da semana passada. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de discipulado, então esteja conectado à noite às 20 horas, discipulado com o pastor Wilson, tá bom? Aí para toda a turminha aí nossa. Então veja, nós estamos ouvindo e é tempo, é isso que nós temos desfrutado da palavra de Deus. Irmãos, que o termo usado é saindo do pit stop, né? É tempo de deixar o pit stop. O que é o pit stop, para quem não sabe, né? Pit stop é aquele break que a galera faz, eles encostam, né? Quem corre de Fórmula 1, em corridas de carro, dá uma parada no pit stop para fazer ajustes, né? E para encher o tanque, para trocar os pneus, ou calibrar os pneus, para quem não troca pneus, só tem que calibrar, para ajustar o carro e voltar para a corrida. Então veja, quem entra no pit stop e perde a corrida. Não é verdade? Não conclui. E o Senhor, nós sabemos que Ele nos chamou para completar a carreira. Aleluia, carreira, como diz o português. Para completar a carreira. Você foi chamado para completar a carreira. Eu também fui chamado para completar a carreira. Mas se você para no pit stop e não sai dele, você não completa a carreira. E tem gente que está parada. Veja, esse tempo de pandemia foi um pit stop. Todos foram forçados a parar. Todos foram forçados a parar. Só que tem gente que parou mesmo. Eu não sei se é o seu caso. Se for seu caso, é com você que o Espírito está falando agora. Mas ouça, tem áreas na sua vida que pode ser que você parou, que você não saiu do pit stop com uma suposta conversa que ia dar um jeitinho. Não, vou dar um tempo para mim dar uma arrumada, né? Eu preciso dar um tempo para mim pôr as coisas em ordens. Ou seja, eu vou para o pit stop. E lá ficou. A corrida continua, né? Os outros carros rapidamente estão retomando. Nós vemos isso. Haja vista na vida espiritual aqui da igreja dos irmãos, nossa aqui, nós vemos que uma parte rapidamente já veio acelerando. Tinha gente que não queria nem entrar no pit stop, mas foi forçado e ficava no pit stop tipo assim, vai logo, troca logo esse pneu, vai logo, arruma logo esse motor porque eu quero voltar, né? Esse foi o meu caso. Mas teve outros não, que fosse não sei se eu vou voltar, será que vale a pena? Ah, não, é correr dá trabalho. É verdade, irmãos, tem que amar a corrida, né? Se você não amar a carreira, você não volta para ela. Tem gente que não entende o propósito da carreira. Então, o pit stop acabou, mas para muitos ainda continua, na sua vida sentimental, no seu relacionamento, na sua casa. Olha, nós, à vista de Moisés, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele, porque tem acontecido com muitos irmãos. Só que, para uns, tem sido interrompido o processo por posicionamento próprio, né? Eu tenho me deparado com algumas circunstâncias na vida de alguns irmãos e vendo como as pessoas permitem com que as circunstâncias e o medo a impeçam de continuar a carreira proposta. É uma parte muito pequena, é verdade. É uma parte muito pequena, não é a maior parte. Nós temos aqueles que estão impedidos mesmo de continuar por causa do risco, é segurança. Nós mesmos em Cristo entendemos que é melhor se guardarem, né? Mas não impedimos se querem. Não impedimos. Quem somos nós? Quem somos nós para tomar o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas, não é verdade? Então nós não impedimos, também não ficamos arrastando. Mas pelo Espírito Santo eu quero dizer algo para você. Tem gente que está perdendo a oportunidade de resolverem as suas vidas. É isso que tem atrapalhado. Eu vejo isso, o pit stop, né? Essa parada, essa pandemia, ela colocou diante da pessoa a realidade da vida dela para que ela se posicione. E muitos estão abrindo mão. É hora de combater, querido irmão. É hora de ir para cima. É hora de dar a resposta certa. É hora de encarar o que tem que encarar.
né? Ah, mas pastor, aqui em casa está dividido porque a minha esposa tem medo, e aí como é que eu faço? Encara! Mostra quem é o sacerdote da sua família, mostra quem está ouvindo ao Senhor nesses dias, e posicione, resolva o problema. Se é o problema financeiro, chegou a hora de você vibrar, irmãos. Você que estava já desempregado antes da pandemia, agora acabou de vez. E aí, o que você vai fazer? Chegou a hora de dar uma virada. Chegou uma hora de tentar. Põe os pés nas águas. Tente, pelo menos tente. Né? Veja se vai dar certo. Pelo menos você não ficou parado, patinando, ou lá esperando alguma coisa acontecer do céu, enquanto muitos estão desfrutando do favor. Você está sendo impedido por você mesmo de desfrutar. Ok? Então, veja, Moisés, você sabe que ele nasceu num tempo muito difícil, né? Moisés, quando ele nasce, porque o povo crescia numerosamente, Faraó, ele com medo desse povo que estava numeroso, maior que os próprios egípcios, você sabe que os hebreus naquela época nem tinham o nome hebreus, porque hebreus vêm dos peregrinos, né? Daqueles que passam pelo deserto, daqueles que estão ali, né, caminhando, né? Então, eles estavam ali, o povo de Deus, escravo no Egito, sendo maltratado, explorados. Eles estavam crescendo numerosamente muito mais que os egípcios. E eles ficaram com medo. O faraó fez o seguinte: vamos matar todas as crianças masculinas, os homens, porque a gente enfraquece. Entendeu? Porque as mulheres eram muito úteis para eles, as mulheres trabalhavam também, então a gente mata as crianças numa idade para baixo e aí mantém essas crianças, mantém só as mulheres, as meninas. Então Moisés nasce nessa época, uma época de perseguição. A mãe dele, percebendo isso, então guarda esconde ele, e aí depois de umas 3 semanas põe ele num cesto e coloca num rio. A filha de Faraó, no rio, vê uma criança num cesto e adota, né? O pastor Abel aí dando glória a Deus. Paz, querido, bom tê-lo aí com a gente no programa. Então, adota Moisés. Moisés cresce na cultura, cresce na ciência, cresce lá como como neto, né? Filho da filha de Faraó, né? Adotivo, neto. E aí, num certo dia, ele, sabendo que era hebreu, sabendo que era do povo de Deus, vê um egípcio fazendo mal a um dos hebreus, e ele vai lá e mata aquele egípcio. Depois disso, ele é reconhecido como assassino até no meio do povo de Deus, e ele foge para o deserto. Quando aconteceu isso? Moisés tinha 40 anos, e 40 anos ele passa no deserto. E lá no deserto, ele então tem experiências, né, com o Senhor, né? Tem experiências ali, ele cresce, né? Ele experimenta algo precioso. Então vamos lá. O que nós aprendemos com isso? Porque nós entendemos que esse tempo de sair do Egito e ficar no deserto foi um pit stop na vida de Moisés, que antecedeu algo grandioso. Grandioso. Então, Moisés, ele entrou numa quarentena. Essa quarentena, de fato, durou 40 anos na vida de Moisés. E semana passada nós completamos 4 meses de quarentena aqui em São Paulo, por exemplo, né? Acho que foi isso, 4 meses de quarentena. Então, o que Moisés aprendeu nessa quarentena? Que ele ficou ali isolado no deserto. O que ele aprendeu, nós também precisamos aprender, porque ele é um exemplo para a gente. Então veja, a primeira coisa que aconteceu com Moisés no deserto foi, ele aprendeu a se esvaziar. Irmãos, 40 anos no deserto. Nesse tempo aí, a ciência do Egito passou, já desatualizou. As obras passaram, já não se sabia quem era muito Moisés, né? As palavras poderosas já não existiam mais. Moisés aprendeu a não confiar em si mesmo. Tudo que ele tinha perdeu valor. Irmãos, e nessa quarentena aí que nós vivemos, deu para a gente se conhecer bem. Talvez o que eu vou falar não tem muito a ver com você, ouça aí. Mas creia, tem muitas pessoas assim no nosso meio. Sabe, muitos, ouça aqui, muitos só vão colocar os pés para fora de casa quando sair uma vacina. Muitos. Quando sair essa vacina é que vão sair de casa. Sabe? A confiança dessas pessoas está na vacina.
e não no Senhor, e não no nosso Deus. Elas confiam numa vacina que está no domínio de um homem, que os homens estão desenvolvendo e estão testando. Então a confiança de muitas pessoas estão nisso. Outros, os casamentos ficaram abalados porque tiveram mais tempo juntos. Eles, porque estiveram mais tempo juntos, viram suas falhas e viram que realmente não amam. Sabe, deu para ver que o amor esfriou bastante. É tempo de enxergar isso. Você, eu não amo minha esposa do jeito que eu deveria amar. Eu tolero. E tolero porque era pouco tempo. Agora, como é muito tempo, lascou, não aguento. Não sinto. Sabe? Tem muitos vivendo assim. Outros não vêem problemas em ir ao mercado, de ir, né, no trabalhar e até num posto de gasolina, numa farmácia. Mas, irmãos, é muito, muito problemático assistir um culto presencial. Então, tem gente assim, que faz coisas, mas se reunir com toda a medida de segurança para ouvir uma palavra, não, isso é imprudência, é absurdo. Tem gente assim. Tem gente pensando assim no nosso meio, tem sim. Sabe, muitos tinham a impressão que controlavam suas vidas, que tinham domínio sobre as coisas, e descobriram que não tem controle nenhum de nada, que não podem nada. Estão vendo isso, que são, na realidade, voláteis e são frágeis. Muitos achavam que os seus empregos, as suas empresas eram a sua segurança, né? E agora não sabem o que fazer, porque perderam o emprego, perderam os negócios. Muitos confiavam nisso. Muitos descobriram que o medo domina suas vidas. E ficaram muito mal com isso, né? Ainda que alguns dão o nome de prudência a essas coisas. Outros descobriram que são completamente irresponsáveis e não guardam nem a sua vida, muito menos as dos outros, agindo de maneira irresponsável. Estão vivendo como se não estivessem dentro de uma pandemia. Então veja, essas coisas mostram que talvez não sejamos tudo que nós imaginávamos que fôssemos. Quando você encara essas verdades, querido, você pode ficar como Moisés, sem sonhos e completamente desanimado com você mesmo. Moisés, ele estava assim. Mas todo o processo de transformação se inicia quando nós vemos como realmente somos. E por isso que é importante, nesse pit stop, querido, quando você entra no pit stop, o carro vem um relatório dizendo, precisa trocar o pneu, precisa ajustar isso, precisa aumentar a quantidade de combustível para poder dar mais tantas voltas. Você teve um desempenho menor em tal reta, melhora. Ou seja, o pit stop serve para tomar ciência da vida, de como você está, da realidade e fazer ajustes. Mas também não pode parar nisso. Não pode viver parado no pit stop. Você tem que escapar, tem que sair e ir para a pista. Voltar a correr. Fala aleluia. Então a primeira coisa na vida de Moisés que a gente deve aprender é que Moisés se esvaziou nesse período de quarentena. Eu quero te falar, você se esvaziou? Você abriu mão das coisas da sua vida que você vê que, não, eu preciso me posicionar. Eu tenho que me esvaziar, não pode ser assim. Ah, não, eu estou errado mesmo. Olha o meu casamento, eu preciso melhorar esse casamento. Olha o meu relacionamento com meus filhos. Olha a minha vida conjugal. Olha a minha vida espiritual. Eu preciso melhorar. Eu preciso. Isso é importante. É no pit stop que você avalia como está a sua vida. E a segunda coisa que aconteceu com Moisés, então, ele também aprendeu a ser fiel no pouco. Olha só. Moisés ele deixou abundante riqueza lá do Egito para cuidar das ovelhas do seu futuro sogro. Então, né, ele se casa lá no deserto, e lá em Midian, ele aprende a cuidar de algumas ovelhas e foi fiel, cuidou das poucas ovelhas. Irmãos, ouça, ninguém recebe nada do Senhor antes de servir com fidelidade o que é de outro. Sempre foi assim. Sempre foi assim na empresa. Se você não cuidar com fidelidade das coisas do seu chefe, dificilmente você um dia será um chefe. Dificilmente você vai receber algo. Tudo que nós temos, nós recebemos de alguém. Não é verdade? Tudo. Que coisa você conquistou por si só? Eu estudei, eu aprendi
e passei na prova. Você recebeu o ensino de alguém. Não, eu abri uma empresa, juntei um dinheiro. Bom, você juntou porque você trabalhou, ou seja, você recebeu algo de alguém por um trabalho, foi reconhecido, né? Aprendeu coisas ali. Você abriu uma empresa porque adquiriu conhecimento, foi de alguém. Tudo na vida, querido, que nós temos é porque recebemos de alguém. Recebemos, e vamos lá, recebemos de Deus, não é verdade? Então veja, foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. Jesus diz isso lá em Lucas 16, 10, 12, que quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel nas coisas pequenas, Deus os colocarão sobre o muito. Então, quando a sua própria vida está em jogo, você começa a dar valor àquilo que realmente tem valor. Para Moisés, tudo parecia uma grande derrota, irmãos. Olha, saiu do Egito, tinha status, tinha postura, tinha domínio, tinha riquezas. Ele sai do Egito, vai para o deserto e acaba tudo. Para Moisés, tinha acabado. Mas deixa eu te dizer algo. Para Deus, estava só sendo um tempo de preparo para coisas maiores que Deus faria. É justamente quando nós chegamos nesse ponto que podemos ser bênçãos nas mãos do Senhor. Quando nós nos dispomos, nós colocamos o nosso coração, nós entendemos que o dinheiro, por exemplo, que posição, que conhecimento natural não podem nos salvar, não pode nos fazer ir por nós mesmos a lugar nenhum. Nós descobrimos que sem Deus somos nada. Sem Deus somos nada. É nessa hora que Deus começa a fazer a grande obra em nossas vidas. Eu vou te dizer algo, esse pit stop dessa quarentena, nós estamos aprendendo isso, que sem Deus não podemos nada. Não podemos nada. Sem Deus. O que é isso? Como é que você pode garantir saúde? Como é que você pode garantir o pão agora? Acabou o emprego, acabou o negócio. Você vai no shopping, você vê lá lojistas angustiados. Eu passei no shopping semana passada, fui lá trocar uma roupa que eu ganhei, não, que eu comprei para mim. Tinha uma promoção boa, agora eu tenho algumas promoções legais lá. E eu comprei lá umas calças, eu fui trocar uma, e o lojista desesperado, triste. E eu falei para ele, olha, eu acho que vai aumentar o tempo de atendimento semana que vem. O cara arregalou o olho, falei, onde você ouviu isso? Eu falei, não, eu estou percebendo, eu acho que vão melhorar, vai abrir agora os bares e os restaurantes, capaz que aumentem o tempo aí dos lojistas. Eu falei, não acredito, tomara. O desespero. Então veja, aquilo já o animou. E aquilo está levando a ele a se posicionar o seguinte, há uma esperança. Deus é bom. Deus é bom. Então veja, o mundo está assim agora, uma expectativa de fé. Sabe por quê? Porque não tem autoridade que sabe o que está acontecendo, muito menos ciência que consegue decifrar. E as pessoas estão agora aprendendo a saber que há um Deus em quem elas podem confiar. Há um Deus, não tem outra maneira. E agora é tempo nosso de manifestar esse Deus, de manifestar essa vida a partir de nós, querido irmão, da sua casa, da sua família. Então confie em Deus. Confie que o Senhor está no controle de todas as coisas. E você vai, de fato, ser levado a um novo nível de fé e de conquista em nome de Jesus. Amém? É importante você desfrutar disso. É importante você ouvir essa palavra para viver essa palavra com verdade. Com verdade. Tá bom? Vamos fazer um intervalo então aí? Você que está aí comigo conectado na rádio, eu vou ficar aqui com os irmãos do meu Insta que está aqui comigo, para dar um tchau para eles aqui, fica aí, já volto, né? Eu só vou despedir aqui, volto aqui, porque nós vamos voltar orando aqui no Devocional da Vinha, no aplicativo. Quem tem o aplicativo da Rádio Vinha, você não tem o aplicativo? Instala aí o aplicativo da Rádio Vinha SP. Vai lá na sua Play Store, vai no Apple Store e você baixa o aplicativo e fica de ouvido aí no Devocional por áudio, né? Lá é só áudio, dá para você ouvir músicas lá, pregações, tem uma programação legal para você
ou aqui no Facebook, quem está comigo também. Ah, tem também no site, tem o site da Rádio Vinha SP. Você pode participar comigo também lá do site, lá fica o dia inteiro conectado no computador, né? E você ouve a rádio. 24 horas é a Rádio Vinha. Mas eu vou voltar já, que eu vou fazer um break aqui pro pessoal do Facebook, do aplicativo, e volto já com você para nós estarmos orando. Amém, queridos? Fica aí ligado, hein? Glória a Deus. Aguenta aí. Aleluia. Deixa eu passar aqui, então, no nossa propaganda, nosso comercial. Deixa eu pegar meu mouse. Opa. Pronto, foi. Obrigado, irmãos. Valeu aí pela sua participação comigo aqui no Devocional. Espero que você tenha desfrutado da palavra, que essa palavra penetre no seu coração com vida, com poder, com graça, tá bom? É muito bom desfrutar da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um grande abraço a você. Eu vou continuo ao vivo agora, orando lá na rádio, no aplicativo e no Facebook. Entra no Facebook, Rádio Vinha SP, e você vai estar lá comigo pedindo a sua oração. Escreve lá, vamos orar. Sabe, dedique-se um tempo em orar. O que nós precisamos fazer é orar, orar. A vida do crente é uma vida de oração. Sem oração, não conhecemos o coração de Deus, pedimos errado, nem pedimos, né? Sem oração não pede. Jesus ensina a pedir. Então é tempo de orarmos, tá bom? Beijo no coração, obrigado pela sua participação aqui no WhatsApp, no Insta, e pula lá para nossa live ou para o aplicativo da rádio. Tchau, queridos, e até amanhã, 8 horas.